Senhor, Tu és santo. Como somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos reunido debaixo do Teu nome. O Senhor tem chamado a cada um de nós, tem feito de cada um de nós o Teu corpo, membros uns dos outros. Agradecemos a Ti pela Tua presença, pela Tua pessoa, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e pelo Teu Espírito que está juntamente conosco. Conceda-nos nessa manhã, Senhor, como o Senhor já tem feito, um ambiente espiritual, onde o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, onde a Tua vontade é feita, onde a tua pessoa é exaltada, é honrada e é servida, Senhor. Como é bom estar diante de Ti, na Tua presença, contemplando a Tua face. Concede-nos que possamos ver um pouco mais da Tua própria pessoa, da Tua santidade, do Teu poder, da Tua soberania e de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para a Tua igreja. Enche-nos, Senhor, nessa manhã com o Teu Espírito Santo. Em Teu nome pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. 2 semanas atrás, eu comecei a compartilhar com os irmãos a respeito da carta de Paulo aos Romanos, fazendo uma pequena introdução. E hoje eu gostaria de dar continuidade e considerar com os irmãos alguns pontos que eu sinto que são importantes dentro do capítulo 1, né? Bem o comecinho de Romanos. E nessa manhã o texto ou a parte que eu gostaria de tratar são os primeiros 17 versículos do capítulo 1 de Romanos, então. Tá? Então vai ser nesse trecho que a gente vai ter algumas considerações, então. Nesses primeiros 17 versículos, então, de Romanos, capítulo 1, nós temos 5 citações de uma mesma palavra. E essa palavra é evangelho. E a gente vai só dar uma olhadinha em cada um desses 5 versículos, né? Logo no primeiro versículo, então, se os irmãos puderem abrir, quem não abriu ainda a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, verso 1 fala de Paulo, né? E no finalzinho do versículo 1 fala, Paulo separado para o Evangelho de Deus. Primeira citação, Paulo separado para o Evangelho de Deus. Verso 9 agora. Paulo então continua dizendo, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. A quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. Verso 15. Quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, visto que Paulo estava escrevendo então uma carta aos irmãos de Roma, à igreja em Roma. Ele ainda não havia
estado em Roma. E ele está demonstrando então o seu desejo de estar fisicamente junto com os irmãos em Roma para anunciar o Evangelho. Verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, essas 5 citações desta palavra Evangelho, e por ela aparecer, com essa frequência nesses primeiros 17 versículos da carta, eu creio que é uma palavra importante para nós colocarmos a atenção nela. E toda vez que eu lia essa palavra, seja na Bíblia ou em alguma outra, ou em livros, Evangelho de Deus, eu confesso que na minha mente, no meu entendimento, Evangelho tem um significado talvez básico para todos nós, E na minha cabeça era o seguinte: o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de Deus de que eu sou pecador e que Jesus me ama, e por Ele me amar, Ele morreu no meu lugar, e que eu preciso arrepender-me e crer nesta obra de Jesus, nessa mensagem que é pregada, e desta forma eu graciosamente sou salvo da condenação eterna. E para mim, esse é o significado do Evangelho. E não há nada de errado com ele é correto, muito correto, por sinal. Mas o que eu gostaria de pensar junto com os irmãos é que essa palavra Evangelho, ela é mais ampla do que isso. Embora então ela abarque tudo isso que eu acabei de falar, e que talvez seja o senso comum da grande maioria de nós, essa manhã eu queria tentar ampliar um pouco mais esse nosso conceito a respeito deste Evangelho, porque esse conceito ele vai ser bastante importante no estudo ou nas considerações a respeito da carta de Paulo aos Romanos. E eu vou pegar emprestado uma abordagem que a gente já tem. Todo domingo que eu venho aqui parece que eu falo, do livro Supremo Propósito, do irmão Fronk. E graças a Deus, mais uma vez, porque temos lido e temos aprendido. Uma das coisas que ele fala conosco logo no início é que nós precisamos aprender a ter o ponto de partida correto para que a gente possa realmente avaliar aquilo que estamos vendo ou estudando. E o ponto de vista correto, muitas vezes, o ponto de vista correto é aquele ponto de vista de Deus. Vermos as coisas do ponto de vista de Deus e não vermos as coisas simplesmente do nosso próprio ponto de vista, que normalmente é o que nós fazemos. Tudo o que a gente ouve, vê, lê, a primeira coisa que fazemos é ligar essas coisas a nós, porque nós somos o centro da nossa própria vida e nós costumamos olhar as coisas normalmente sob o nosso próprio ponto de vista. E nesse ponto de vista nós olhamos para o Evangelho e entendemos o Evangelho como o benefício de Deus para conosco. Então vamos tentar mudar um pouco, ou ampliar um pouco
este ponto de vista do Evangelho, tentando olhar o Evangelho também do ponto de vista de Deus. Então, dentro disso, algumas considerações. O Evangelho, esse Evangelho que Paulo está falando aqui nesta carta, ele não é destinado primeiramente e principalmente para resolver um problema do homem. Deus não trouxe o Evangelho para resolver um problema do homem, embora ele faça isso. Mas Deus, ele traz o Evangelho para cumprir o seu supremo propósito para com o homem. O início do Evangelho é Deus, não somos nós. Então, aí que eu estou falando. O Evangelho do ponto de vista de Deus. Ele é maior do que nós. Ele começou fora de nós. Ele originou-se no próprio Deus. Então, ele é um pouco mais amplo do que às vezes nós pensamos e é mais amplo do que eu pensava. O Evangelho, que também é chamado de as Boas Novas, ele, em primeiro lugar, ele não é a respeito de alguma coisa que pode acontecer conosco, embora também diga respeito a isso. Essas Boas Novas, antes de tudo, elas são sobre... Então prestem atenção agora, irmãos. Elas são sobre algo que já aconteceu. São fatos ocorridos, os quais já causaram uma transformação ou a maior transformação que pode ter ocorrido neste mundo. E elas estão no passado, elas já aconteceram. Não é algo que vai acontecer. Isso é fato consumado. O Evangelho é um fato consumado. Elas dizem respeito ao que Deus já realizou em Jesus Cristo, Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos e o verdadeiro Senhor do mundo. Se a gente ler um pouquinho o começo da carta, Paulo vai enfatizar: Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus. E são coisas então que já aconteceram, que já foram realizadas por Deus em Cristo Jesus, tornando-o Filho de Deus pela ressurreição dos mortos e fazendo-o Senhor das nossas vidas, Senhor deste mundo e o Senhor de todo o universo. Àqueles que estavam em Roma, onde César habitava. E costumava-se dizer então que César era Senhor. E Paulo fala: não. O Evangelho é que Jesus é o Senhor. Este Filho de Deus tornou-se Senhor de todo o mundo e de todo o universo. Então é algo que já aconteceu. A encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo desencadearam realidades e consequências espirituais que ecoaram em todo o universo. Talvez os irmãos possam achar que eu estou exagerando, né? Mas, irmãos, quando Jesus Cristo morreu, eu não vou ler agora, irmãos, porque senão talvez não vai dar tempo, mas Mateus capítulo 27 vai dizer que quando Jesus estava na cruz, houve trevas na terra por 3 horas. Em pleno dia. Quando mais houve uma repetição deste acontecimento na história desse mundo? O véu do santuário
foi rasgado de alto a baixo, sem nenhuma intervenção humana. Além disso, diz também que a terra tremeu, que as rochas se fenderam. Terra tremer e rochas se fenderem, a gente tem com frequência em terremotos, né? Mas tudo isso aconteceu naquele momento. Outra coisa fala que os sepulcros se abriram. Quando é, irmãos, que ocorreu novamente esses fatos, a não ser na morte do nosso Senhor Jesus? Ontem eu estava... Deixa eu ver. Vilmar não está aqui hoje, né? Está lá? Ô, Vilmar. Estava lá no Vilmar com a Mink ontem. E ele... Oi? Antes de ontem? De vez em quando meu cérebro dá uma bugada, sabe, irmãos? Desculpa. Ontem foi sábado. O Vilmar mostrou um livro, que eu só dei uma lidinha e me contou de alguns fatos. Se eu não for totalmente correto, depois o Vilmar me corrige. Falando que esse livro conta alguns fatos, né, a respeito da civilização chinesa, né? Todo mundo sabe que o Vilmar é casado com uma irmã chinesa, Mink, né? E o que eu queria só enfatizar aqui, lembrar, é que ele estava me contando que nos registros dos imperadores chineses, sabemos também que a China tem uma história milenar, é uma civilização muito antiga, e que os imperadores registravam os acontecimentos, né? E se você quiser saber alguma coisa que aconteceu no mundo, lá no ano 0, vamos dizer assim, da era cristã, né? O que aconteceu de importante talvez tenha registrado lá nos escritos dos imperadores da China sobre isso. E um pouquinho antes da morte de Jesus, pelo que eu entendi então, algum imperador registrou lá, naquela época, que teve um cometa que visitou-nos e ficou muito tempo visível nessa terra. Acho que cerca de alguns meses, né? Coisa que, ou talvez muitos dias, coisa que não é normal para um cometa. Um cometa vem e vai, né? Então acho que o imperador falou, nasceu alguém muito importante. Irmãos, escrito por um imperador chinês há 2000 anos atrás. Aí depois, mais para frente, tem um outro registro de que teve um apagão no Sol, e que não foi um eclipse, provavelmente, porque num eclipse, normalmente do Sol, a Lua passa na frente do Sol e ele tem uma duração de alguns minutos. Mas, quando aconteceu isso, o Sol ficou escuro por 3 horas. E aí o comentário foi: alguém muito importante morreu. Então, irmãos, logicamente nós não precisamos disso para nos transmitir fé e nos convencer de alguma coisa. Mas, irmãos, isso mostra que existe um Deus no universo. Isso mostra que este evangelho, ele tem marcas registradas nos lugares mais inesperados que nós possamos imaginar. Então,
Onde é que eu parei aqui? Então, esse evangelho, ele teve essas consequências, essas marcas. Então, a minha conclusão, irmãos, que eu queria então deixar claro aqui, não existe nada, nem ninguém, em todo esse universo, que seja capaz de desfazer a obra realizada por Jesus Cristo em Deus. A nossa fé, o Evangelho, tem a ver com coisas que são indestrutíveis e que já aconteceram e que deixaram as suas marcas nessa terra e em todo o universo. Por isso ele foi o evento mais importante que nós já tivemos na história desse universo. E é disso que o Evangelho trata, irmãos. Quando Paulo está falando do Evangelho, que ele servia a esse Evangelho, que ele foi chamado para pregar esse Evangelho, que ele não se envergonhava desse Evangelho, provavelmente era isso que ele tinha no seu coração. Ele é maior do que a minha salvação e a sua salvação. Mas graças a Deus, porque ele nos alcançou. Mas o evangelho pregado por Paulo, comissionado por Jesus Cristo, ele é mais amplo do que isso. Ele é o maior acontecimento que já aconteceu nesse universo. Essas boas novas, elas não são também um produto ou uma propaganda de um produto que nós podemos escolher ou não comprar. Não é simplesmente uma oferta para nós, homens pecadores, criaturas de Deus, que vêm se oferecer um produto que você pode falar, gostei ou não gostei, preciso ou não preciso. Não é uma oferta. O Evangelho é, na verdade, uma ordem que vem de uma autoridade a qual nós seríamos tolos em resistir. É uma mensagem vinda do Senhor do Universo. E para isso, então, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Atos. Volta um pouquinho para trás, capítulo 17. Palavras ditas pelo mesmo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos. Aqui ele está lá em Atenas, falando com os sábios, e no verso 17, 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O Evangelho não é uma oferta de produto. O Evangelho é a ordem de um Senhor, dono, criador desse universo, e que nós sejamos sábios, então, em ouvir e atender. Essas boas novas também, o Evangelho, eles anunciam a chegada de um novo reino. Uma nova história se inicia. Um novo mundo se inicia. Um novo rei é colocado no trono. O rei do mundo, que naquela época era César, não pertence a César. Começou agora um novo reino, cujo
Rei se chama Jesus Cristo. Um novo reino com um novo rei, que é o verdadeiro Senhor do universo. Diferente de César, exercendo um tipo diferente de poder. Não era o poder da dominação, não era o poder da intimidação, não era o poder do domínio pela força, mas era o reino de Jesus Cristo governado pelo amor de Deus, pela misericórdia, pela paz. Irmãos, de novo, nós estamos falando de coisas que já aconteceram. Elas são realidades espirituais, mais concretas do que o mundo físico que nós olhamos e conhecemos e vemos com os nossos olhos. Elas são realidades que estão dentro de nós, no nosso coração, escritas no nosso espírito. Então, esse reino também ele possui uma abrangência global. Ele não se restringe somente aos judeus, como lá em Roma, então, existia a igreja em Roma, formada por judeus e gentios. Ou como no Velho Testamento, que era o povo judeu que pertencia ao povo de Deus. Eles é que tinham a primazia, vamos dizer assim, em ser considerados o povo de Deus. Mas agora, neste reino, ele é para todos, em todo o lugar, tanto judeus como gentios. Voltando lá para Romanos, capítulo 1, versos 5 e 6, vai falar um pouquinho disso, principalmente no 5. Romanos 1:5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. E vem sendo assim desde aquela época, chegando até nós, incluindo a cada um de nós. Esse reino chegou até nós, graças a Deus, ele nos inclui. Aí alguém pode estar pensando, o Sérgio está falando que chegou um novo reino, um reino governado por Jesus e tal, mas vamos ser sinceros, eu olho para esse mundo e não vejo nada disso. Esse mundo é uma bagunça. Vivemos guerras, vivemos tempos difíceis, tanta injustiça que ainda é presente e que parece que só piora. A coisa vai de mal a pior. Como que você está falando o que aconteceu lá no passado? Vamos abrir em Hebreus capítulo 2, então. A partir do verso 8. Hebreus 2, 8 até o 18. É um textozinho comprido, mas eu vou ter que ler, irmãos. O 8 começa dizendo assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. E a gente sabe de quem que ele está falando aqui, né? Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra.
para que pela graça de Deus provasse morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrando todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por isso, ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Lembrando que nós somos descendência espiritual de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, irmãos, realmente o mundo não está essa maravilha. Mas existe um outro reino, irmãos, invisível aos nossos olhos, que está correndo lado a lado com este mundo. Um reino espiritual, com leis espirituais, com realidades espirituais, do qual nós somos cidadãos. A qual reino nós pertencemos, pelo sacrifício de Jesus Cristo feito por cada um de nós. Nós estamos e fazemos parte deste reino, governado pelo Senhor, segundo as suas leis e a sua vontade. É nesse reino que nós habitamos. E nós não vemos isso de forma clara neste mundo. Mas considerem um pouquinho, irmãos, o que aconteceu na vida destes 12 apóstolos que andaram com o Senhor por 3 anos. Após a sua morte e ressurreição, o que aconteceu com cada um deles? Nenhum deles se submeteu ao poder deste mundo. Nenhum deles ligou para a sua própria vida. Todos eles deram as suas vidas por causa deste evangelho, por causa desse Senhor, para que essa mensagem, para que esse reino pudesse cada vez mais abarcar mais e mais pessoas, mais e mais seres humanos, mais e mais que a vontade de Deus pudesse ser feita nesta terra, assim como é feita nos céus. Uma coisa muito pequena, mas totalmente significativa. E pensem um pouco também, irmãos, na história da igreja. Porque não foram só esses 12. Para quem conhece um pouquinho da história da igreja, quantos e quantos irmãos, desconhecidos muitos deles, caminharam nos mesmos passos que primeiramente Jesus caminhou e ensinou aos seus discípulos
que se tornaram apóstolos, que também caminharam nas mesmas pisaduras do nosso Senhor. E que depois da morte deles, que igrejas foram iniciadas. Todos eles fazem parte deste reino, desse novo mundo ao qual nós pertencemos e que também andaram nos caminhos do Senhor. Então essa realidade, irmãos, ela está aí escondida, mas ela é real. Ela tem nos atingido, ela tem nos chamado, ela tem nos fortalecido para que nós possamos viver de acordo com o nosso Senhor. Nós não seguimos nenhum poder deste mundo. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos por um Senhor poderoso que deu a sua vida por nós, que nos comprou com seu sangue e que também deu a nós da sua própria vida. Ele não deu simplesmente a sua vida por nós, mas por ele morrer e ressuscitar, ele dá-nos da sua vida e da sua natureza, para que nós, como servos deste Rei, expressemos aquilo que ele é. Porque a realidade desse reino é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Então, esse reino, ele é real para cada um de nós. Então, esse reino ele está em desenvolvimento. Ele ainda não fechou, mas ele vem crescendo. Ele vem amadurecendo, de forma talvez imperceptível para nós e para o mundo. Um dia ele será plenamente manifesto por meio daqueles que estão sendo chamados para dentro deste reino. Um dia, irmãos, esse reino vai ser visível. Um dia o senhorio de Jesus Cristo vai ser implantado sobre todos nessa terra. Mas é naquele dia, né? Se fazemos parte dele hoje, faremos parte daquele dia da manifestação. Mas se não fazemos parte dele hoje, e se não nos arrependermos, não faremos parte deste reino naquele dia. Então todas essas coisas, irmãos, estão incluídas nessa palavra, Evangelho. E que o nosso conceito, então, possa abarcar todos esses aspectos, né, que a gente está falando, e talvez muitos outros que eu não estou falando e talvez eu nem perceba ainda hoje. O Evangelho que Paulo pregava, o qual ele recebeu de Jesus Cristo e que foi feito pelo poder de Deus, fazendo dele Jesus, Filho de Deus. Queria dar mais um passo então, irmãos, para considerarmos um pouquinho agora o efeito da proclamação deste Evangelho aos homens. Verso 16, então, né, do capítulo 1 de Romanos, Paulo vai falar que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Essa salvação se torna nossa experiência, como todos nós sabemos. É pela fé, não é por obras.
mas é por crermos em Jesus, por crermos nessa mensagem, por crermos em Deus e na obra que Ele realizou através de seu Filho Jesus Cristo. Isso se torna um poder que, este poder então, tem a capacidade de nos arrancar de onde estávamos, de um mundo que é contra Deus, de uma realidade onde Deus não impera, para uma nova realidade, para um novo reino. É como se nós, o exemplo é muito pobre, mas é como se nós deixássemos a nossa cidadania de um país, não sei, você tentar usar figuradamente aqui, talvez vocês já devem ter ouvido alguma vez falando de passaporte forte e passaporte fraco, né? Qual que é o passaporte mais poderoso dessa terra, né? Eu vou, sei lá, não sei qual é, mas vamos supor, o passaporte mais poderoso é o passaporte japonês. Ele tem entrada em qualquer lugar que você quiser. Você tem um passaporte japonês, você tem entrada no Brasil, você tem entrada nos Estados Unidos, você tem entrada na Europa, você tem entrada onde você quiser. Não sei se é verdade, tá? O nosso passaporte não é tão poderoso assim, né? Mas, irmãos, nós deixamos a cidadania deste mundo. Nós temos agora um passaporte celestial. Esse passaporte nos confere um poder de sermos cidadãos dos céus, filhos de Deus. Então, por isso, o Evangelho é poder de Deus para todos que creem, para todos que ouviram e falam: eu acredito nisso, eu coloco crédito nisso, eu coloco a minha vida nisso, eu vivo em função disso. E é isso que governa a minha vida. O Evangelho de Deus é o poder de Deus que nos salva. Quando eu tenho fé, quando eu creio. Então, é por isso que Paulo ele fala: não tenham vergonha desse Evangelho. Porque ele é poderoso, eu não tenho vergonha disso. Quando esse Evangelho, então, é anunciado, Jesus como o Senhor, crucificado e ressurreto, ela faz com que nós, seres humanos, pecadores, caídos, dominados por Satanás, possamos ser colocados de volta no plano original de Deus para com a humanidade, quando Ele nos criou, em Adão. Criados para serem santos, criados para representar e expressar a Deus, criados para que a vontade de Deus pudesse ser expressa por meio dos seres humanos que encheriam a terra, que manifestariam a glória de Deus e que fariam a vontade de Deus, e que todos olhariam e falariam: glorificado seja o Deus, porque Ele é sábio, porque Ele é poderoso, porque Ele faz a sua própria vontade. Então nós que éramos perdidos, nós que éramos escravos, pelo poder de Deus, agora somos trazidos para o plano original de Deus, para com cada um de nós, para nos tornarmos aquilo que Ele quis e planejou que nós fôssemos. Estamos em harmonia com Deus, com a sua criação e com a vontade de Deus. Então, Ele nos concede isso, dando-nos uma nova vida, que é a nova vida do seu Filho, transformando o nosso coração, a nossa mente e a nossa maneira de viver. E isso resulta na salvação. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê.
Vamos para o verso 17 agora, irmãos. A outra citação de Evangelho. E aí, Paulo fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E temos então agora essa palavrinha, justiça de Deus. E da mesma forma como Evangelho tinha um significado na minha cabeça, justiça de Deus também, né? A gente fala de justiça, às vezes parece que a gente tem problema com a justiça, né? E na minha cabeça, então, quando eu ouço ou ouvia falar de justiça, a minha tendência é pensar que, bom, Deus é justo, né? E se Deus é justo, a sua justiça torna-se uma exigência, um padrão ao qual eu devo atingir. Deus é justo. Se Ele é justo, Ele tem um padrão de justiça. O padrão de justiça é muito diferente do meu, mas Ele estabelece um padrão que eu tenho que chegar lá, né? Então, justiça, na minha cabeça, me remetia sempre a eu devo fazer isso, né? Então, a mensagem do Evangelho, ela, embora isso que eu estou falando não seja errado, porque realmente Deus é justo, e Ele também tem um padrão de justiça, né? Só que a mensagem do Evangelho diz que Deus nos considera justos. Ele nos fez justos no amado, né? Nos considera justos aos seus olhos por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Então, só um versículo que a gente conhece, 2 Coríntios 5, 21, fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa justiça que fala aqui no verso 17, né, é essa justiça que é imputada a nós por causa dos méritos de Jesus Cristo. Então, ela não é mais uma justiça que eu tenho que galgar pelas minhas próprias forças e pelos meus próprios recursos e que nós não conseguimos, mas é uma justiça dada a cada um de nós que cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Então, esse é um aspecto da justiça de Deus, mas por outro lado, é de novo pensando da visão a partir do ponto de vista de Deus. Eu gosto de pensar também que essa justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, porque é o que Paulo diz aqui, né? Justiça de Deus se revela no Evangelho, indicando que esse Deus que é justo e que é perfeito, Ele mesmo toma a iniciativa de consertar o mundo, consertar, né? E consertar a nossa vida. É Ele que faz isso, né? Ele mesmo toma a iniciativa de consertar, de recriar, de recuperar todas as coisas que foram maculadas e perdidas. Então, o Evangelho é o poder de Deus em justiça, também em ação criativa, fazendo novas todas as coisas. E se talvez ficou um pouco confuso, irmãos, eu queria só dar talvez um pequeno exemplo também pobre, né? Mas supondo que eu seja alguém que liga muito para limpeza, e pelo fato de eu ligar muito para limpeza é importante para mim, e se todo lugar que eu ando, se eu vejo sujeira, a minha tendência é ir lá e tem lixo jogado, vou pegar, vou jogar no lixo, né? Tem coisa suja, vou lá, vou lavar. Por quê? Porque aquilo que eu sou me faz agir de forma que onde eu estou esteja de acordo com aquilo que eu sou.
Deus, por ser justo, vocês acham que ele está confortável com este mundo no qual vivemos e com a forma como nós somos? Logicamente não. E ele toma para si a incumbência de limpar todas as coisas. Então Deus, na sua justiça, ele faz de nós justos. Ele manifesta, ele revela a sua justiça através do Evangelho, porque o Evangelho é o meio pelo qual ele está recuperando todas as coisas. É o meio pelo qual ele está limpando todas as coisas. É o meio pelo qual tudo está sendo recriado. Só um textozinho lá de Apocalipse 21, 5, que é finalzinho, né, da história. Apocalipse 21, 5, ele nos diz o seguinte, então: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isto vai acontecer. Aqui a gente está vendo o finalzinho do processo. Mas essa nossa salvação, irmãos, a manifestação da justiça de Deus não é somente para o futuro. Não é só para esse dia que a gente acabou de ler. Ela já começou. Ela é uma realidade, como eu disse. Escondida, mas real. É parte, e nós somos parte dela. Então, esse fazer novas todas as coisas é para hoje também. Deus tem o poder e a capacidade e a intenção de fazer na nossa vida novas todas as coisas, todos os dias. Esse processo já começou, irmãos. Isso também é o Evangelho de Deus. Então, ao nos resgatar dessa presente era maligna, salvando-nos do domínio do pecado e da morte, né? Esse Jesus, que é o próprio Evangelho, ele cria, através da sua própria obra, ele cria em si mesmo, ele vai falar, um novo homem. Juntamente com cada um de nós, ele nos faz uma nova criação, aquele que está em Cristo. Nova criação é. As coisas velhas já passaram. E indo para o finalzinho do verso 17 do capítulo 1 de Romanos, de novo, né? Vimos que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. Paulo lembra novamente esse aspecto. A fé é algo importante, que mais para frente a gente vai ter talvez um capítulo só para falarmos de fé. Mas esta fé, né, é que nos coloca em contato com essas realidades. A fé nos une a Cristo. Não é o mérito da nossa fé. Não é se a minha fé é forte ou fraca. Mas a fé é o elemento que nos coloca em contato, em comunhão com Jesus Cristo, aquele que é tudo e em todos. Então todas essas coisas, essas realidades, elas se tornam nossa experiência pela fé. Então, o justo viverá pela fé. Verso 17. Então, nessa manhã a gente viu 4 palavras importantes. Evangelho, poder de Deus, justiça de Deus manifestada e a fé que nos une a tudo isso.
faz de nós cidadãos do reino, membros uns dos outros, parte da família de Deus e irmãos de Jesus Cristo. E que essas questões então possam tocar o nosso coração, dar-nos uma visão do que é que nós estamos envolvidos, onde Deus tem colocado a cada um de nós, e que essas verdades, elas nos impactem de tal forma que a realidade deste reino, que hoje o mundo não pode ver, sejam vividas e experimentadas por nós, porque este é o Evangelho. Que o Senhor nos ganhe por essa visão. Eu queria sugerir então que nós cantássemos: todo o poder te foi dado, tendo em vista isso que nós ouvimos nessa manhã. Amém?